Existem momentos da história que tudo muda. Momentos em que um sistema inteiro entra em colapso e outro que antes parecia estranho ou improvável passa a simplesmente ser a nova regra do jogo. Esses momentos eles não surgem do nada, eles seguem padrões e ciclos. Hoje eu quero te mostrar como esse padrão se repetiu com a Revolução Industrial, com a internet e agora está acontecendo com o Bitcoin. Antes da Revolução Industrial, o mundo era basicamente rural. As pessoas viviam da agricultura, a produção era manual, artesanal e lenta. Tudo que era feito com mãos humanas ou com a ajuda de animais. E aí surge a primeira virada, que foi a máquina a vapor. Com ela surgiu as primeiras fábricas e a produção, que antes era artesanal, passa a ser mais mecanizada. As pessoas começaram a migrar dos campos para as cidades e começaram a buscar trabalho nas fábricas e começaram a trocar o pensamento de viver por subsistência para ter um salário. E aí começou a segunda virada desse ciclo. A produtividade começou a disparar, o custo de produção despencou e os preços começaram a ser mais acessíveis a boa parte da população. E assim surgiu o consumo em massa. Mas nem todo mundo percebeu logo de cara isso. Muitos resistiram e disseram que aquilo era passageiro, mas o ciclo ele já estava em movimento. Chega um ponto que a nova estrutura ela fica mais eficiente, mais barata, mais rápida e o sistema antigo ele simplesmente não consegue mais competir. Isso é a disrupção. Isso aconteceu também nos anos 80 com a internet. Ela inicialmente era uma rede limitada a militares e a universidades. Nos anos 90 surgiram os primeiros navegadores, mas inicialmente ele era muito lento, muito devagar, difícil de usar e também muito caro. Mesmo assim, uma pequena minoria ainda acreditava no potencial dessa estrutura. E essa minoria começou a produzir dentro dessa estrutura, formando os primeiros sites, os primeiros protocolos, as primeiras infraestruturas online, e então surgiu o e-mail. Possibilidade de fazer as primeiras compras online e tudo foi andando até a gente chegar como está hoje. Hoje temos redes sociais, nuvem, streaming. Hoje simplesmente a internet está em tudo. A comunicação tradicional acabou morrendo, a distribuição de mídia mudou e o comércio físico perdeu muito espaço para o comércio online. Ou seja, simplesmente o sistema anterior não conseguiu acompanhar a nova tecnologia. E agora eu vou explicar como o Bitcoin se insere nisso. No começo, o Bitcoin era apenas um experimento feito por cyberpunks. Gente que queria liberdade, queria privacidade e se preocupava muito com a sua soberania individual. Mas a maioria das pessoas ignorou, fez piadas, zombou. E aos poucos, o Bitcoin começou a ser negociado, começou a ter estrutura, começou a ser melhor desenvolvido e começou a atrair atenção. E aí veio o primeiro ciclo de alta e junto com ele veio uma baixa tremenda. Novamente seguido por uma alta e uma baixa também com volatilidades insanas. Cada vez que caía, os noticiários diziam que o Bitcoin agora tinha morrido. Mas ele sempre voltava mais forte, mais maduro e mais robusto. Hoje o Bitcoin não é só mais uma ideia. É uma rede que tem milhões de participantes no mundo inteiro. Com uma infraestrutura própria e uma liquidez global. Ele possui aceitação cada vez mais crescente não só para as pessoas físicas, como no ramo institucional. Enquanto isso, o sistema tradicional continua imprimindo moeda e se endividando cada vez mais. Os governos imprimem moeda para resolver os problemas que eles mesmos criaram. E a inflação vai corroendo cada vez mais o poder de compra das pessoas. A confiança nas instituições governamentais está cada vez mais em queda. E a partir dessa desconfiança surge um ponto de disrupção, que é onde a gente está muito próximo. Assim como em outras revoluções, nem todo mundo é capaz de ver o que está acontecendo. Mas o padrão, ele está se repetindo novamente. Primeiro, a tecnologia parece lenta, parece complicada e irrelevante. Depois, ela começa lentamente a resolver problemas reais da sociedade. E aí o próximo passo é ela se tornar mais eficiente, mais segura e mais escalável com o tempo. E quando a gente atinge esse ponto de inflexão, o crescimento vira exponencial e o sistema antigo fica para trás. Segundo uma análise que eu venho estudado muito, existem 3 ciclos de longo prazo na humanidade. O ciclo político, o ciclo econômico e o ciclo tecnológico, cada um com durações diferentes. O ciclo político ele possui 250 anos de duração. O ciclo econômico ele aproximadamente tem 80 anos e o ciclo tecnológico 50. Cada ciclo, se analisado separadamente, possui oportunidades únicas. Porém, quando esses 3 ciclos se alinham simultaneamente, ocorre um momento histórico de ruptura.
e é um início de uma nova era. Mas aonde a gente está em cada ciclo? Vamos analisar o primeiro ciclo político, que dura 250 anos. Esse ciclo representa a ascensão e a queda de diversos sistemas políticos, de ideias, de impérios. O ciclo atual se iniciou na Revolução Americana em 1776. Ou seja, a gente está convergindo 250 anos desde o início desse ciclo. E hoje, o modelo atual está em plena crise, com polarizações, crises institucionais diversas e a perda gradativa de confiança do Estado. E alguns dos sinais que eu entendo que essa ruptura está começando a acontecer são censuras acontecendo em diversos países, repressões e autoritarismos disfarçados de democracia. E outro fator importante que eu acredito são as guerras culturais que têm essa nova narrativa. Visto esse ciclo político, vamos ao ciclo econômico, que dura mais ou menos 80 anos. Vamos ver se ele vai convergir mais ou menos nessa época que a gente está. Eu acredito que o último grande ciclo ele começou em 1944, quando foi feito o acordo de Bretton Woods, que tornou o dólar como principal moeda de reserva financeira do mundo. E dentro desse ciclo monetário, um dos principais eventos aconteceu em 1971, quando foi rompido o padrão ouro e iniciou-se a era do dinheiro como a gente conhece hoje. E o que a gente vê referente a esse ciclo nos últimos anos acontecendo? Os bancos centrais têm imprimido cada vez mais dinheiro para suprir as dívidas que os governos têm criado. As dívidas públicas de todos os países praticamente estão em níveis insustentáveis. Os juros baixos, adotados artificialmente por um longo período de tempo, causaram bolhas em diversos locais do mundo. E o principal, na minha visão, é que o mercado está perdendo confiança gradativamente nos governos e na capacidade deles de gerar sua própria dívida. E por fim, vamos falar do ciclo tecnológico. Esse ciclo se iniciou aproximadamente em 1971, quando foi feito o primeiro microprocessador da Intel. Esse ciclo se iniciou e deu essa revolução dos microcomputadores, da internet, dos smartphones e das big techs. E hoje, por que eu acredito que esse ciclo está em saturação? Hoje, algumas empresas elas acabam monopolizando e controlando boa parte dos dados da comunicação e até das mídias. E todas as vezes na história que houve uma centralização excessiva de um lado, do outro iniciou-se uma descentralização, que foi o início da blockchain, do Bitcoin e de inteligências artificiais também. Esse novo ciclo de descentralização, ele começou em 2010, que foi o início mais apurado ali do Bitcoin. E o que pode surgir nesse novo ciclo? Sinceramente, eu não sei o que a convergência desses três ciclos pode surgir na sociedade. Porém, eu tenho certeza que ele vai deixar pessoas comuns extremamente ricas. E como já se passaram 15 anos desde o início desse novo ciclo de descentralização, eu quero te explicar em que parte desse ciclo a gente está atualmente. E aqui que eu acredito que a maioria das pessoas está olhando de forma errada para essa situação. Eu vou te contar agora por que eu acredito que você não perdeu o timing exato do Bitcoin. Esse ciclo tecnológico que a gente já começou há 15 anos, ele possui 4 fases. A primeira fase é a fase de erupção. Normalmente essa fase dura 10 anos. É quando uma tecnologia nova surge, então tem muitas pessoas que se empolgam, especuladores entram, os preços acabam disparando. E aqui que os maiores ganhos acontecem, porém também com os maiores riscos. E geralmente é impulsionado por investidores pequenos, que é o varejo tradicional. A segunda fase do ciclo é a fase da euforia. Ela também possui cerca de 10 anos de duração. Aqui é quando o dinheiro gordo entra, é quando entram os institucionais. E aqui o interessante é que os ganhos são altos também, porém o risco é muito menor. A terceira fase do ciclo é a fase mais longa, que dura 20 anos. É uma fase de cotidiano. A tecnologia começa a entrar no dia a dia das pessoas e as pessoas começam a se acostumar e achar normal aquilo no seu dia a dia. Aqui os investimentos nem sempre dão lucro e principalmente se você entra um pouco tarde e o risco já foi diluído. Então são ganhos muito menores, como também o risco é muito menor. E a última fase desse ciclo é a fase de saturação dele. Aqui o ciclo está perto do fim. O mercado já está saturado, o mercado tem pouco crescimento e ele está se estabilizando. Aqui ele abre espaço para novas tecnologias entrarem e ganharem mercado. E agora eu vou falar para vocês aonde que a gente está. A gente está entre a fase 1 e a 2. Aquela primeira fase de 10 anos que eu expliquei anteriormente, ela já passou e a gente está no meio da fase 2,
que é a fase onde os institucionais começaram a entrar. Como você pode perceber, isso já é fato em que muitas empresas e até governos já estão entrando dentro do Bitcoin. E isso significa uma coisa: a gente tem somente mais 5 anos de ganhos exponenciais no Bitcoin para a gente poder aproveitar. Mas uma coisa que eu analisei e achei bem interessante é que em algumas tecnologias, em algumas empresas, os ganhos da fase 2 foram até maiores do que da fase 1. Então, se você acha que perdeu o timing do Bitcoin, compare algumas empresas aqui bem conhecidas. A Intel na fase 1 foi de 0 para 23.000% de valorização. Só que na fase 2 ela teve uma valorização ainda maior. Foram 26.000% durante esses 10 anos. A Microsoft, ela teve 57.000% na fase 1, só que depois, na fase 2, ela teve uma valorização ainda maior e exponencial de 1,6 milhão%. A Apple teve uma valorização de 1.400.000% na fase 1, e depois, na fase 2, ela teve uma valorização ainda assim muito intensa, de 151.000%. Então você pode notar que mesmo na fase 2, a gente tem valorizações expressivas. Hoje o Bitcoin, ele parece caro, mas ele é caro comparado ao que ele estava, não ao que ele pode chegar. E uma coisa que eu quero falar também é explicar para vocês por que esse ciclo ele tende a se repetir. Porque o ciclo ele é formado principalmente pela natureza humana. Mesmo com novas tecnologias, a mente humana ainda é a mesma. Os padrões eles acabam se repetindo, começando com pequenos investidores, depois entram as fortunas institucionais, e aí sim entra a tecnologia dentro do dia a dia das pessoas. Eu quero que você pense em ciclos, não em movimentos diários ou semanais. E na minha visão, você vai ter uma oportunidade inimaginável em alguns meses. Minha tese principal, se você acompanha alguns dos meus vídeos, é que vai ter um colapso no mercado global ainda esse ano. Teve vários vídeos que eu acabei explicando porque a gente está vivendo em uma bolha se você analisar de diversos pontos diferentes de vista. E eu vou deixar alguns deles aqui no final do vídeo. Quando houver esse colapso, o Bitcoin também vai ser uma saída de liquidez para principalmente as pessoas que estão alavancadas cobrir as suas posições. Então, na minha visão, com certeza ele também vai ter uma queda significativa. Porém, para mim, esse crash vai acelerar ainda mais a adoção do Bitcoin, porque ele vai estar atrelado à desconfiança ainda maior das pessoas em relação aos governos. E a partir daí, a adoção dele vai ser avassaladora. Eu não sei até onde pode chegar o seu valor na queda, mas eu acredito que ele deve chegar em torno de 60 a 70 mil dólares. E a partir daí, ele vai começar uma aceleração louca e a gente não vai mais ver ele nesses valores nunca mais. Alguns outros especialistas que eu gosto muito e são muito entendidos de mercado, eles acreditam que o crash financeiro vai ser muito maior do que outros crashes que aconteceram. Eles atrelam a queda da Bolsa de Valores americana a aproximadamente 70%, próximo ao que aconteceu na crise de 1929. Se esse crash for maior realmente do que o esperado, o Bitcoin pode chegar aí próximo de 20 ou 30 mil dólares, na minha visão, e começar a sua aceleração. Mas aí vai ser uma oportunidade de uma vida para você. E caso você não tenha uma carteira adequada para esse momento de colapso, assista um vídeo que eu vou deixar aqui na descrição, que é uma aula que eu falo sobre o meu plano de proteção e lucro para essa próxima queda do mercado que vai acontecer. Você tem entre 3 e 6 meses para a próxima virada de mercado. A pergunta que eu te faço é: você vai se antecipar ou vai olhar para o mercado e falar, meu Deus, estava na minha frente e eu não vi?